Graça e paz a todos. Quero compartilhar com vocês, nesta ocasião, uma reflexão ou uma breve reflexão da Palavra de Deus, que traz como título O Sacrifício da Tarde. O sacrifício da tarde, quase que esquecido pela maioria dos judeus. Porém, é um dos sacrifícios mais memorável a ser realizado. É interessante que, de acordo com a lei dos judeus, a Torá, 2 vezes por dia, preste bem atenção nisso, 2 vezes por dia era oferecido um cordeiro. 2 vezes por dia era oferecido um cordeiro em sacrifício a Deus. Um cordeiro era oferecido pela manhã e o outro cordeiro era oferecido no período da tarde, trazendo assim o título desta ministração: O Sacrifício da Tarde. No livro de Números, no capítulo de número 28, o versículo de número 3 e também o versículo de número 4, nós encontramos Deus dizendo ao Moisés: Moisés, sacrificarás um cordeiro sem defeito pela manhã e um outro cordeiro sem defeito no período da tarde. E é interessante que este sacrifício, Deus disse para o Moisés que deveria ser um sacrifício contínuo. Isso não era um sacrifício somente ocasional. Não era um sacrifício por determinada ocasião, não. Este era um sacrifício contínuo que os filhos de Israel deveriam fazer. No livro de Êxodo, no capítulo de número 29, Êxodo, capítulo de número 29, o versículo 39 a seguir, repete outra vez, Deus dizendo ao Moisés para fazer o sacrifício da tarde. E o versículo de número 42 desse mesmo texto diz que o sacrifício ele era contínuo perante Deus na parte da tarde. Eu queria chamar a atenção dos meus irmãos nesta reflexão, nesta devocional da Palavra de Deus, sobre o que diz o Talmud. O que é o Talmud? Talmud é um livro judaico e nele contém a lei, nele contém também a lei moral, nele contém as doutrinas judaicas, as tradições judaicas. E esse livro chamado Talmud, ele diz que o sacrifício da manhã, o sacrifício realizado no período da manhã, eram às 9 horas. E ele também diz que, segundo a tradição dos judeus,
O sacrifício da tarde, ele era realizado às 15 horas. Olha que interessante. Olha que interessante isto. O sacrifício da tarde, um cordeiro sem defeito, deveria ser imolado pelos pecados dos israelitas, pelos pecados do povo, às 15 horas, ou seja, o sacrifício da tarde. Quando eu penso no cordeiro, logo eu me transporto para aquilo que João Batista ele disse. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, e o versículo de número 29, nós vamos nos deparar com o texto bíblico que João Batista estava realizando o seu batismo. João Batista estava batizando. E de repente, um homem manso, humilde de espírito, mas com um poder extraordinário, vai descendo às margens das águas, aonde João Batista estava batizando. João Batista, naquele momento, estagnado, para tudo aquilo que estava fazendo, olha para este homem e diz para os seus discípulos, e diz para aqueles que estavam ali para ouvir a sua mensagem e também para por ele ser batizado. João diz assim, apontando para o homem chamado Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, no capítulo de número 9 e o versículo de número 28, nós encontramos o autor do livro aos Hebreus dizendo que Jesus Cristo foi por nós sacrificado. Nós encontramos isto nas páginas das Sagradas Escrituras, não somente no livro de Hebreus, mas também em outras cartas, nas cartas paulinas, em outros escritos da Bíblia, nós também encontramos Jesus sendo o Cordeiro a ser sacrificado pelos nossos pecados. E o livro de Hebreus, então, no capítulo de número 9, e o versículo de número 28 diz: Jesus Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados das pessoas, para tirar os pecados do mundo. O que é que nós podemos aprender com isto? Jesus fez o sacrifício por nós. Jesus foi o Cordeiro que por nossos pecados foi oferecido na cruz do Calvário. E esta tarde é uma tarde oportuna para que a gente possa pensar e meditar no sacrifício da tarde. Quando nós olhamos para a Bíblia, para o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15, o versículo de número 34, nós lemos: a hora nona, clamou Jesus em alta voz e rendeu o espírito.
O verso de número 37 diz: e Jesus, em um brado muito alto, expirou. Quando nós olhamos para o costume judaico, quando nós olhamos para a maneira com que eles conheciam os horários, nós vamos identificar que a hora nona nada mais é do que as 15 horas. O Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 15, diz para nós que por volta da hora sexta houve trevas sobre a terra, ou seja, por volta do meio-dia houve trevas sobre a terra. E às 15 horas o sacrifício da tarde foi consumado. Jesus Cristo foi o nosso Cordeiro. Jesus Cristo foi o Cordeiro que por nós fez o sacrifício da tarde. Eu quero deixar para os meus irmãos nesta tarde oportuna, este pensamento: Jesus Cristo fez o sacrifício por nós. Jesus Cristo se sacrificou na cruz do Calvário como cordeiro sem defeito, como cordeiro sem mancha, como cordeiro imaculado, para tirar a culpa dos nossos pecados, a culpa que estava sobre nós. Meu irmão, meu amigo, minha irmã e minha amiga, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa refletir nesta reflexão desta palavra nesta tarde. Jesus Cristo foi o nosso Cordeiro, por nós fez o sacrifício da tarde. Pense bem, reflita nesta reflexão. Deus te abençoe e Deus te guarde, em nome de Jesus.